A paz do Senhor, querido ouvinte, está no ar mais uma edição do programa Juventude em Ação. Programa esse oferecido pelo Ministério Restauração, pela juventude aqui da sede, que tem como seu lema, irmão Iago? Deus na frente. Esse é o do geral. E o nosso Nenhum jovem se perderá. nenhum jovem se perderá, né? Então, e Deus está na frente disso tudo, né, irmão Iago? Glória a Deus. O nosso ministério, então, ele é presidido pelo pastor Humberto Schmidt Vieira. O nosso diretor de comunicação é o pastor Paulo Roberto dos Santos. O superintendente da juventude é o pastor Adriano Licidoni. Nosso líder da juventude é o presbítero Bruno Beltrame, né? E nós estamos aqui debaixo dessa autoridade. Aqui quem vos fala é o irmão Diego, está aqui comigo o irmão Iago, na técnica de som ali o nosso irmão João, e aqui conosco a nossa irmã Eduardo, que vai estar cantando mais daqui a pouco, né, um hino aqui, louvando a Deus, irmão Iago. E nós vamos estar falando então um pouco aqui da palavra de Deus, né, cujo objetivo desse programa é justamente esse, né, nós termos aí uma oportunidade de compartilhar algum tema, compartilhar alguma palavra, compartilhar alguma meditação que venha diretamente da palavra de Deus, né? Nessa pandemia, e mesmo que não tivesse pandemia, né, irmão Iago? A gente precisa da palavra de Deus, a gente precisa meditar, sermos transformados pela palavra do Senhor. É uma necessidade com pandemia, sem pandemia. É claro que a pandemia aí traz diversas dificuldades que muitas vezes nos levam a pensar mais, né, na palavra de Deus, mas quer exista ela ou não, nós devemos sempre estar em contato com a palavra, e esse é o nosso objetivo aqui nessa tarde, irmão Iago. Amém. E vamos começar então já. Eu vou ler aqui um trecho de Isaías, no capítulo de número 13. Né? Isaías, um dos profetas maiores, né? Um dos profetas aí que tem maior quantidade de profecias, e que profetizou por um tempo grande, e também profecias muito importantes, né, que fazem parte fazem parte muito, fala muito sobre Jesus, fala muito sobre o reinado do Messias, sobre a morte de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, e diversas outras profecias nós encontramos em Isaías. Isaías capítulo de número 13, então, o oráculo da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles e acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus santificados, sim. Já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz de rebuliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombração e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiante. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será traspassado, e todo o que for apanhado cairá a espada.
e suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas serão saqueadas e a mulher de cada um violada. Eis que eu despertarei contra ele os medos que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens e não se compadecerão do fruto do ventre. O seu olho não poupará os filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e a sua casa se encherá de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes e os sátiros pularão. E as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Pois bem perto já vem chegando o seu tempo e os seus dias não se prolongarão, né? Aí nós fizemos leitura do capítulo inteiro, capítulo 13, que fala, né, tem o título aqui, A Ruína da Babilônia e o Livramento de Israel, né? E aí pode surgir diversas perguntas. Por que será que Deus, né, ele traz essa sentença tão forte contra a Babilônia, né? E por que que lá no Novo Testamento a gente vai ver também o apóstolo João trazendo, né, a Babilônia lá no Apocalipse como um símbolo, como uma representação de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que é do mundo, de tudo aquilo que é do reino de Satanás, né? A gente vai... isso traz questões para nós. O que significa? O que é a Babilônia? Por que ela foi tão importante no Antigo Testamento e também no Novo, né? E por que Deus aqui está sendo tão severo, está dando tanta importância para a Babilônia, que ela está no capítulo 13. A gente vai ver que o 14 também fala dela. E lá mais adiante tem mais outro capítulo também que fala da queda de Babilônia, né? Lá o capítulo de número 21. Por que Isaías dá tanta importância, né? E lá no Novo Testamento a gente vê também que o próprio João também, inspirado por Deus, recebe a palavra, né, de Deus que fala sobre a queda da Babilônia, né, irmão Iago? Sim. Então, mas são questões que a gente pode, né, discutir mais adiante. Nesse momento, então, nós vamos escutar um hino, nós vamos louvar a Deus, e daqui a pouco mais nós trazemos respostas, né? Nós vamos aí conversar aqui um pouco mais sobre Babilônia, sobre o que ela significa, o que ela pode nos trazer algum ensinamento. Claro que, né, aí bem resumido, devido ao tempo, mas sempre é bom, né, meditarmos na palavra de Deus. Estão videologados. Se você conhece, não pode cantar juntamente comigo. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache sorte. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer
ora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. É isso aí, ouvintes, né? Esse é o programa Juventude em Ação, programa oferecido pelo Ministério Restauração, e nós estamos aqui, né, congregamos na sede do Ministério Restauração, e nós havíamos ali feito a leitura, né, irmão Iago, do capítulo de número 13, que fala sobre uma, né, das sentenças dos oráculos, dos pesos, né, é a mesma palavra, são palavras diferentes que têm a mesmo significado, uma sentença, né, que Deus declarou sobre a Babilônia. E aí o irmão Iago vai ler ali, né, algo que ele trouxe sobre a Babilônia. Não um versículo, ele vai Sim. ler a... Sim. Então, meus irmãos, conforme ali o livro de Isaías, capítulo 13, que o irmão Diego acabou de ler no começo do programa, versículo 19 nos diz então que a Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como... Não, só até aí. A Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus. Então, meus irmãos, nós sabemos que a Babilônia, naquele tempo, ao qual o profeta Isaías estava profetizando contra, então a gente tem o conhecimento que a Babilônia era um centro de cultura pagã e que se opunha a Deus e aos seus caminhos desde os primórdios da história da humanidade. Então, a gente, tendo conhecimento disso, nós sabemos que a história bíblica nos conta que a Babilônia era uma potência, né, irmão Diego? Uma potência... Em diversos momentos, né? Sim. Momentos diferentes. Uhum. Em diversos reinados, né? Diversos reis, né? Exatamente. Rei Dário, O rei... Dario era de outra... da Babilônia é o Nabucodonosor, mais Sim, conhecido. o Nabucodonosor. Isso. Mas ela teve períodos também, né? Que Diversos períodos. teve diversos períodos, né? Que ela teve... Inclusive lá no Gênesis, a gente encontra Nimrod, né? Ele estava lá
praticamente no início, né? Sim. A Babilônia vem de Babel, vem daquele momento ali onde teve também a separação das línguas. Então, ela é uma cidade-estado, né? Que ela esteve presente em diversos períodos da história da igreja, da história de Israel, né? Desde lá do Gênesis até ali, né, o final, então, do período, até Isaías. E foi em todo esse momento, né? Ali surgiram diversas ideias que estão relacionadas ao paganismo, né? Sim. Por isso que lá no Apocalipse, ele vai dizer que é a mãe das prostituições, né? Ele vai fazer uma referência a isso. A Babilônia é tudo o que tem de ruim relacionado ao paganismo, relacionado ao início de várias religiões, né? Mas aqui nesse momento em que Isaías ele está falando sobre a Babilônia, o que estava acontecendo naquele período, né? Como é que estavam as questões mundiais? Quem era o grande império daquela época não era a Babilônia. No período de Isaías, o grande império era o Império Assírio, né? Que a principal cidade era Nínive, ali perto do rio Tigre. Já a Babilônia fica, né, perto do rio Eufrates. Então, o grande império da época de Isaías, do período em que ele estava vivo, era o Império Assírio. E Deus ele vai falar muitas vezes no livro de Isaías que ele vai usar o Império Assírio para castigar Israel e para castigar outras nações, irmão Iago. Sim. E ali, então, ele fala contra a Arábia, ele fala contra os filisteus, contra Dumá, contra diversos povos ali, e também fala contra a Babilônia. Então, a Babilônia, no período de Isaías, ela não era uma potência imperial, mas ela tinha um significado, ela tinha uma importância cultural, né? Ela era os assírios, que eram principalmente de Nínive ali, e de outras cidades próximas a Nínive, eles olhavam para a Babilônia e eles, de certa forma, admiravam a Babilônia e não queriam destruí-la, né? Tanto que eles deixaram ela existindo, mesmo ela sendo, né, uma potência ali cultural, uma potência de onde saíam as ideias, uma potência de onde saíam as tendências religiosas, onde saíam, né, as tendências daquela época, naquele momento ali, era da Babilônia, né? E os assírios a admiravam, os assírios, né, gostavam daquilo que saía de lá, então eles não intencionavam destruí-la, eles não queriam tocar na Babilônia, mas para manter o poder, para manter, né, o reinado, então, um dos reis da Síria, que ficava ali ao nordeste lá de Israel, ele se viu obrigado, então, a destruir a Babilônia do seu tempo, da sua época, né? Ele se viu obrigado a destruir aquela cidade-estado que ali estava, que tinha toda aquela importância, né, cultural, religiosa. Ele não queria fazer isso, mas eles se viram obrigados para poder manter o controle naquela região, né? Para poder manter o controle sobre aquela parte da terra ali onde eles estavam vivendo, né, meus irmãos? E aí Deus, né, conhecendo Babilônia, conhecendo que a Babilônia é o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, né? Desde sempre eles eram soberbos, desde sempre eles eram arrogantes, desde sempre, né, tudo que vem de ruim, muitas coisas tiveram origem ali, muitas religiões que nós conhecemos hoje, os mistérios, né, vieram daquela parte ali da Babilônia. Então, ela era tão soberba, tão arrogante, que Deus ele decidiu destruí-la. Quem é que ele usou? Ele usou o império que estava ali naquela época forte, que foi justamente o Império Assírio, né? E aqui ele diz, eis que despertarei contra ele os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro, né? Alguns historiadores dizem, então, que esses medos aqui, né, não são aqueles dos medo-persas lá, mas são os assírios. Eles faziam diversos exércitos de várias das regiões que eles conquistavam. Então eles tinham a conquista ali, tinham um exército que era de medos, né? E que possivelmente aqui se trata desse exército que eles tinham. Então os próprios assírios é que destruíram essa Babilônia aqui, que nós estamos vendo
no capítulo de número 13. E eles tinham, então, um exército ali de flecheiros, né? Medos, por isso que fala aqui dos medos da Média, né? Então, a gente vê que Deus, ele estava olhando para aquela nação e ele decidiu destruí-la. E a Babilônia, irmão Iago, ela não é só aquela cidade-estado que existiu lá séculos atrás, mas ela traz para nós, né, um significado mais profundo. Ela traz para nós algo maior, né? Ela aponta para o quê, irmão Iago? Vamos ver se o senhor... O que o senhor acha que a Babilônia aponta? Nos dias em que nós vivemos? No contexto geral. Na verdade, pelo meu entendimento, não sei se eu vou conseguir responder essa sua pergunta. Vamos tentar. Sim, como o senhor estava falando no começo ali, que quando o apóstolo João, no livro de Apocalipse, Deus fala com ele a respeito da Babilônia. Então, no capítulo 17, versículo 1 de Apocalipse nos diz: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: diga, grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas. E, irmão Diego, assim, a minha Bíblia, ela é atualizada, revista atualizada. Na revista e corrigida, não diz meretriz, diz prostituta. Tanto meretriz quanto prostituta, que o apóstolo João aqui, ele se refere, na verdade, é empregado esta palavra, meretriz, prostituta, com um sentido figurado. Na verdade, significa apostasia e infidelidade a Deus. Então, se nós lermos, agora não temos tempo, mas se nós lermos todo o capítulo 17 do livro do Apocalipse, todo o capítulo 18, vai nos abrir mais um pouco a mente em relação ao que Deus ele queria fazer com a Babilônia naquele momento. Quando se refere, então, a meretriz ou prostituta ou prostituição, é um sentido figurado que nos mostra o verdadeiro significado para a meretriz ou prostituta que Deus está se referindo, na verdade, a apostasia em que a Babilônia vivia. Na verdade, a infidelidade a Deus. Então, nós podemos observar, irmão Diego, que tanto a apostasia quanto a infidelidade a Deus é algo que não agrada a Deus. E que tem a sua origem, né? Ou a sua... Quando a gente olha para a Babilônia da Bíblia, a gente vai poder ver essas coisas, né? Sim, desde aquele tempo até os dias que nós vivemos Exatamente. hoje, eu acredito que o pensamento de Deus em relação à meretriz, que nós temos o entendimento que significa apostasia e infidelidade a Deus, desde esse tempo... Ela é arrogante, né? Desde esse tempo até os dias de hoje, contra Deus. Eu acredito que Deus não mudou o pensamento, entendeu? Exatamente. Então, essa Babilônia do capítulo de número 13 é a Babilônia da época de Isaías, do Império Assírio. Se a gente for mais para adiante, a gente vai ver a Babilônia do tempo do exílio, né? Sim. Que levou aí a mais adiante, Sim. né? Lá do tempo de Jeremias, por exemplo. E também tem essa Babilônia aqui a Babilônia, né, do Apocalipse, que provavelmente, né, vai ser aquela, tem o aspecto político, né? Sim, tem o aspecto político também. Digamos, é o reinado ali do anticristo que Sim. vai ter, e também um aspecto religioso, que vai ser, né... Quando Jesus voltar, né? O aspecto religioso, qual é esse aspecto religioso? É que essa Babilônia a prostituta que estava sobre a besta, né? Sim. Então é aquela religião ali mesclada que vai ter, que vai ser jogada ao chão, né? Mas nós vamos escutar mais um hino agora, e logo daqui a pouco a gente está de volta, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre não sobre esses detalhes que a gente tem falado aqui, né? Que talvez vai causar alguma confusão aí na mente de quem está ouvindo, mas vamos falar aí sobre esse significado do mundo mesmo, né? Sim. A Babilônia aqui, ela também significa o próprio mundo. O mundo que se arroga contra Deus, né? Que se levanta contra Deus, mas que já está julgado, que vai ser destruído um dia, né? Mas vamos então a mais um hino aqui, e logo mais estamos de volta para meditarmos mais um pouquinho na palavra de Deus.
nós estão dialogados. Vamos cantar então, adorar a Deus juntamente comigo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Se apagará, nos colocaste, tu nos uniste, danos de beber, sacia nuestra sed, tu nos colocaste, tu nos uniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Sopra com el vento, o avivamento, enche todo este lugar. Sopra com o vento, o avivamento, enche todo este lugar. Que o Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. Que o Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. 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 É isso aí, queridos ouvintes, né? Continuamos aí louvando, glorificando a Deus nessa tarde de sexta-feira, né? Nós aqui no programa Juventude em Ação, né? Meditando um pouco sobre a palavra de Deus, lembrando, né? Hoje tem à noite, né, irmão Iago, uma atividade da juventude dos moços. Qual é essa atividade? Oração no Vale da Oração. Nós, jovens aqui, que congregamos aqui na sede, foi estipulado pelo líder 9h45, então, 21h45, a gente sai aqui da sede. É isso aí, né? Então vamos lá ao Vale da Oração, vamos lá então orar a Deus, né? Nós necessitamos orar a Deus todos os dias e temos essa oportunidade. Você, quem sabe, jovem, que não se preparou ainda, né? Ainda dá tempo aí
de você se preparar. Dê o seu nome aí para o nosso querido irmão, o irmão Jonathan Salazar, e ele vai estar aí, né, fazendo algo aí para que você possa estar indo conosco. Sai sempre algum carro, né, levando os irmãos aqui da sede, então você apenas avise, apenas, né, fale aí que... lembrando também que os jovens que vão, né, pagam aí R$5 para quem está dirigindo. Mas voltando aqui ao que nós estávamos falando, a Babilônia ela aparece diversas vezes na Bíblia Sagrada, né? Ela tem lá sua origem lá em Rode, lá em Babel, lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, e ela vai aparecendo vez ou outra novamente, né? Aqui no período que nós lemos em Isaías, ela é a Babilônia do período dele, segundo alguns historiadores, né? E é aquela Babilônia que foi destruída pelo Império Assírio. Lá em Daniel nós vamos ver ela novamente, agora ela que é o império, ela que domina e leva, né, os cativos exilados, e nós vamos ver Babilônia novamente lá no Novo Testamento. E essa Babilônia do Novo Testamento, ela não é, né, ali, não se refere diretamente àquela região geográfica, que hoje seria mais ou menos onde está o Iraque, né? Não se refere a esse local ali, mas ela nos traz ensinamentos espirituais. Ela vai se referir ao reinado do anticristo, né? Aquele reinado ali, e também vai se referir àquela prostituta que estava montada na besta, né? Alguns dizem que é a Igreja Católica, outros dizem, né, que é um movimento de união de todas as religiões, que daí o anticristo mesmo vai se rebelar contra essa religião mundial que vai ter, e ele vai dizer, eu somente sou Deus, né? E ele vai colocar por terra, ele e os outros 10 reis, né, ali que vão reinar com ele, vão colocar por terra aquela prostituta. Então, essa Babilônia ela tem um aspecto religioso e também tem o aspecto político, né, material, que vai ser o império, o reinado, então, daqueles 10 reis, juntamente com o anticristo, né? E isso vai ser, então, a culminância. Veja que a Bíblia ela vai mostrando, desde a origem da Babilônia real, ela vai mostrando como ela aparece de vez em quando, e lá no Novo Testamento ela traz, então, a culminância desse reinado que começou lá em Babilônia, né? E que foi passando através dos séculos, que já não vai ser mais, não vai estar mais ligada àquele aspecto geográfico, né? Ali daquele local onde ela estava hoje, onde é mais ou menos o Iraque ali, mas vai apontar para o significado mais amplo, mais profundo dela, que é toda aquela questão que o mundo ele é voltado contra Deus. Talvez você jovem que está ouvindo, você irmão, irmã que está escutando, você não enxerga dessa forma, né? Às vezes a gente sai pela rua, as pessoas estão vivendo normalmente ali, irmão Iago, né? Estão trabalhando, estão ali estudando, estão levando suas vidas, indo no supermercado, fazendo compras, né? Fazendo coisas. As pessoas, elas vivem naturalmente, elas estão ali nas suas vidas tranquilamente, só que Deus, ele não enxerga dessa forma. Esse sistema mundial, ele é inimigo de Deus. Ele é contrário a Deus. Ele é avesso a Deus. E ele vai culminar lá no Apocalipse, ele vai culminar lá no final dos tempos, em uma Babilônia, né, em um reinado que vai mostrar o quanto o mundo é feroz, o quanto o mundo ele é como uma besta, ele é como uma grande fera, que na verdade quer destruir os santos e quer se opor a Jesus Cristo, quer se opor ao Deus Todo-Poderoso. Então nós observamos, queridos irmãos, né, que a Babilônia ela tem um significado mais profundo, né, aquilo que se levanta contra Deus. E a Bíblia ela vai nos dizer que ela vai cair, né? Ali em Isaías, no capítulo número 21, ela vai dizer que a Babilônia, aquela lá, caiu. Mas também no Novo Testamento, lá em Apocalipse 18, ele vai também dizer, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, né? Então, quando nós observamos o mundo que nós estamos enxergando agora, né, nós muitas vezes pensamos no mundo ali como os países, né, como
a vida natural, normal que nós levamos. Mas Deus, ele enxerga como grandes bestas, né? É assim que ele viu os impérios. Ele viu como feras, como bestas. E quando ele olha para o mundo, até hoje ele também vê isso. O mundo, ele é como uma grande besta, uma grande fera. Tudo parece bonito ali, mas se nós, né, com o Espírito de Deus, conseguirmos enxergar o que o mundo realmente significa, nós vamos enxergar o quê? A Babilônia. Nós vamos enxergar, né, um sistema que é avesso a Deus. Nós vamos enxergar um sistema que tem princípios, que tem as suas bases lá no paganismo, lá, né, na adoração a diversos deuses, lá na religião de mistérios, né, lá e diversas outras coisas surgiram ali na Babilônia. Então, quando nós olhamos para o mundo, ele também tem, apesar de parecer, não, hoje em dia, né, há separação entre religião e Estado, há separação entre aquilo que é secular e aquilo que é da religião. Mas, na verdade, não interessa se tem religião ou não. Quando se trata do mundo, o que está por trás daquilo ali, né, é sempre o espírito de Babilônia. O espírito que se arroga contra Deus, que se levanta contra o Senhor, que se coloca em contraposição a Deus. Então é por isso que Deus vai dizer para nós, não ameis o mundo nem o que no mundo há, né? Porque justamente ele tem essa consciência, ele tem essa visão do que o mundo realmente é, do que o mundo realmente ele traz, né? Ali aparentemente é uma coisa maravilhosa, mas por trás tem uma grande fera, irmão Iago, né? Deus, ele olhava para os impérios como monstros, como feras, né? Ele mostra para Daniel os impérios como bestas, seres terríveis, né? É isso que Deus quer que nós enxerguemos também, né? O que o senhor acha, irmão Iago? Né? Como é que o crente vê o mundo às vezes? Alguns crentes, né? Eles não conseguem enxergar o perigo que há no mundo, o quanto o mundo é, na verdade, um monstro, né? Que quer nos destruir, que quer nos seduzir, chamar a atenção e depois, né, vamos dizer, nos devorar, né? É isso que o mundo é aos olhos de Deus. Quando ele olha para o mundo, ele não vê, aquele país é desenvolvido. Olha para a Suíça, olha para a Suécia, né? Olha para os Estados Unidos, olha para a China, né? Hoje é um poder econômico mundial. Olha para a Rússia, olha para, sei lá que outro país bom que tem aí. Olha para a Europa. Deus, para o Japão, que é um país desenvolvido. Deus, ele não olha como nós olhamos. Ele olha para todos esses países, todas essas nações, e ele vê o que tem por trás dela, né? Os espíritos que atuam em cada uma dessas nações. E ele enxerga que, na verdade, o mundo, ele pode parecer belo para nós, né? Mas, na verdade, ele tem uma grande monstro por trás, tem uma grande fera que quer nos devorar. O senhor quer ser devorado por essa fera, irmão Iago? Não. Já antes de me converter, né, já sofri bastante o que tinha que sofrer, agora vamos sofrer com Cristo, né? E qual é o seu, digamos, essa dica, o recado que o senhor deixa para os jovens aqui, para não serem devorados por essa fera? Assim, irmão Diego, eu vejo em cima disso que o senhor está falando, que o tempo dentro da igreja não quer dizer muita coisa, entendeu? Claro que, de uma forma geral, quanto mais tempo a gente estiver na igreja, melhor é, né? Mais conhecimento da palavra, mais... Tudo ajuda, mas isso não é uma regra, porque nós podemos ver que se nós estivermos dentro da igreja apenas e não praticarmos o que a palavra de Deus nos diz, então, com certeza, nós estaremos pecando e estaremos errando. E, além disso, estaremos vulnerável a essa fera. Porque eu vejo assim, irmão Diego, que é necessário não somente o tempo dentro da igreja. Nós vemos a realidade com Deus, né? Sim, nós vemos assim pessoas que estão há 10 anos dentro da igreja, um exemplo, né? Não estou criticando assim, mas é o que eu vejo, né? E pessoas que estão há 1, 2 anos, 3 anos que já se destacaram assim. O porquê isso? O porquê que Deus está usando mais uma pessoa que está há 2, 3 anos na igreja do que aquela que está há 10, 15? O porquê isso?
O porquê que quando essa pessoa que está 2, 3 anos na igreja, quando ela traz uma palavra, quando ela ora, por que nós sentimos muito mais a presença de Deus do que aquela outra que está 10, 15? Justamente por isso. Porque, na verdade, não basta apenas o conhecer a palavra, mas nós devemos praticar a palavra. E Deus, ele vai mais além ainda, que em relação, quando ele fala para Nicodemos ali, sobre o novo, nossos irmãos ali da República, que são jovens também da juventude, que alguns estão com Covid, e também o nosso líder, presbítero Bruno Beltrame, que também está isolado. Temos mais jovens também que estão isolados aqui da juventude, irmão Israel, irmão Marcos Leonardo, nosso secretário, irmã Karina. Então, gostaria de estar colocando na presença de Deus, então, cada um dos nossos irmãos que estão com coronavírus, e os demais, então, eu não visualizei ali o chat, mas se porventura tem algum pedido de oração no chat, estaremos orando também. Oramos neste momento, você que está videologado conosco, feche seus olhos neste momento. Em nome de Jesus, ó Pai eterno e poderoso, eu te agradeço, ó Rei da Glória, por esta oportunidade, Senhor Deus, de estarmos aqui, Senhor, nesta programação da Juventude em Ação, ó Pai do Ministério Restauração, ó Pai da Glória, conforme a Tua palavra, Senhor, que foi falada agora por último, Senhor, que bendito é o homem que confia em Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós jovens devemos, Senhor, aleluia, digerir esta verdade espiritual na íntegra, Senhor, independente da dificuldade, independente, Senhor Deus, aleluia, do momento ao qual nós estamos passando, seja no casamento, seja uma dificuldade financeira, Senhor Deus, seja, Pai eterno, problemas familiares, ó Pai, com pai, mãe, filhos, eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe, mas o Senhor nos ordena pela Tua palavra, Senhor, que independente da situação, por mais que seja contrária, Senhor, aleluia, aquilo que nós almejamos buscar em Ti, Senhor, o Senhor nos ordena, Senhor, o Senhor, aleluia, como se o Senhor estabelecesse uma lei, Senhor, no versículo 7, a qual nós lemos que bendito é o homem que confia em Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, neste momento, ó Pai eterno e poderoso, eu gostaria de orar, Senhor, pelos nossos irmãos e jovens, ó Pai, que estão com o vírus, coronavírus, ó Pai eterno e poderoso, os irmãos da República, Senhor, o irmão Israel, o irmão Marcos Leonardo, a irmã Karina, os demais irmãos que porventura eu não citei aqui, que eu não sei, mas que estejam com coronavírus agora, Senhor, nós decretamos, Senhor, a vitória, Senhor, em relação, Senhor, ao coronavírus, ó Pai. A Tua palavra nos mostra, Senhor Deus, que o nosso Senhor Jesus, ó Pai, Ele realizou diversas curas e milagres, Senhor, e também, ó Pai eterno e poderoso, aleluia, o Senhor Jesus nos falou que obras maiores nós faríamos, ó Pai, e aleluia, que os sinais seguirão aqueles que creem. Também gostaria de colocar diante da Tua presença, Senhor, os pedidos de oração, ó Pai, em nome de Jesus, amém. É isso aí, nosso tempo esgotou, então Deus abençoe, a paz, oração e união, e até uma próxima, se Deus quiser. De ti no quiero nada.